Recording Mas is é só on. me avisar que não quero que coloque no grupo, só quero que você ora. Eu vou estar orando, vou escrever aqui no meu caderninho teu nome e vou estar me lembrando de você, caso aconteça, só para deixar vocês aberta e à vontade para essa situação também, tá bom? Obrigada, Dilza. E, aliás, eu não sei se eu coloquei aqui no grupo, mas no grupo pequeno, com certeza, a gente tem orado insistentemente pela Ângela, né? A irmã da Roseli. E ela teve alta hoje, louvado seja Deus. Estava na UTI, aí vários dias o pastor Roberto foi até lá orar por ela, e a gente orando todos os dias também, inclusive no grupo. Aí ontem ela foi para o quarto e hoje ela foi para casa. Olha só que maravilha, que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Então é um motivo também de muita alegria. Então vamos lá, Vilma, vamos entrevistá-la. Eu vou começar e aí depois as meninas também vão fazer um monte de perguntas, tá? Tá bom. E aí, Vilminha, a gente sabe que você não é do estado de São Paulo, né? Não. Você é de bem longe. Sou de tão distante. Conta um pouco, então, do seu estado de origem, né? E da sua família. Eu sei que você só tem mais uma irmã fora você, né? É isso? Não. Eu estou brincando. Eu tenho só mais uma irmã crente, né? Que sou eu e a minha outra irmã. Mas eu tenho 11 irmãos. Muito bem. Então, eu sou pernambucana, né? Venho de Pernambuco. Vim para cá quando eu tinha 15 anos de idade para ser babá da minha sobrinha. Na verdade, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe e a minha irmã mais velha arranjaram uma casa que a gente morava no sítio. E a minha irmã já morava na cidade mais próxima, né? Então, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe me deu para uma família. Então, assim, era uma coisa assim muito comum no Nordeste. Quem faz missões lá para o Nordeste, quem tem algum parente do Nordeste, sabe que isso pelo menos na época que eu era criança, que as famílias eram muito grandes, eram famílias assim de 15 pessoas, né, de 20 pessoas. A vizinha da minha mãe teve 20 filhos. Então, era muito comum eles darem um dos filhos. E eu fui dada para uma família quando eu tinha 9 anos. Mas só você ou outros irmãos também, Vilma? Foi primeiro essa minha irmã mais velha. Eu não tenho muitas lembranças, muitas memórias dela, porque eu acho que quando eu comecei a ter entendimento, assim, ela já tinha sido dada também. E depois fui eu. Com 9 anos, a minha mãe me deu. Assim, eu imagino que meus pais queriam bastante homens para ajudar na lavoura, né? Mas aí Deus mandou 8 mulheres e somente Uau. 4 homens. Então, foi assim, foi mais difícil, né? E eu me lembro, quando eu era criança, que a minha mãe amarrava um paninho na nossa cabeça, dava uma enxadinha pequena para cada uma de nós e mandava a gente ir para o roçado junto com meu pai. Então, ia meu pai lá na frente e nosso brinquedo era uma enxada. Então, a gente ia com uma enxadinha para ajudar meu pai na roça. Várias vezes eu cortei meu dedão, porque se a enxada tivesse um pouquinho mais afiada, cortava o dedão. Mas ouviu uma fala? Ah. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. É que eu parei para ler o que a Rê comentou aqui. Que falou Quer que era uma comentar? situação comum, era uma situação muito comum mesmo. Então, dos meus 9 anos até os meus 15 anos de idade, eu morei nessa cidade. Eu tinha contato com meus pais. Eu vinha passar minhas férias escolares com os meus pais, só que eu não tinha mais o convívio com os meus pais.
Ô, né? Vilma, Então, eu mas fiquei... essa família eles eram parentes de vocês? Não, não, Não? não era. Era uma mulher que, assim, o marido falou que vinha morar para São Paulo, que vinha trabalhar em São Paulo, outra coisa comum na nossa região ali. Muitos maridos faziam esse êxodo, né? Vinham trabalhar ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O marido dessa mulher viria trabalhar em São Paulo. Por fim, ele acabou que nem veio. Mas a mulher gostou, porque ela tinha uma criança pequena, então ela gostou que eu estivesse ali, porque eu servia de babá para essa menina. Então eu ajudava assim nas coisas da casa, cuidava da filhinha dela, mas eu era uma criança, eu tinha 9 anos. E nas minhas férias era que eu vinha ficar com os meus pais. E esporadicamente, um final de semana ou outro, eu também vinha ficar com meus pais. Esse era o contato que eu tinha com os meus pais, que foi dos 9 até os 15 anos. Então, mas Quando era eu uma tinha família conhecida? Seu pai e sua mãe conheciam essa família? Tinha amizade? Era uma família que a minha irmã conhecia. A minha Ah, irmã tá. era vizinha da casa onde a minha irmã morava. Eles não Ah, eram tá. amigos dos meus pais, eles não Ah, eram tá. conhecidos nossos, não tínhamos Aham. assim nenhum contato. Era conhecido porque Hum. a minha irmã, como já estava na mesma condição, a minha irmã também, ela em troca do estudo, ela ficava nessa casa, funcionava como se fosse uma empregada doméstica, só que não tinha remuneração. O Sim. que ela ganhava era ajuda assim para estudar e era só. E Uhum. então, quando a minha irmã ficou sabendo, essa mulher perguntou se ela não tinha e tal, e a minha irmã falou para minha mãe. Aí um dia minha Uhum. mãe chegou em casa e falou assim: olha, você vai morar na casa de fulana de tal. E aí a gente não questionava pai e mãe naquela época. Eu me lembro que eu estava assim com a cabeça baixa, a minha mãe falou, eu continuei com a cabeça baixa e só obedeci. Na semana seguinte já tinha a matrícula da escola já tudo adiantada, já estava a transferência de uma escola para outra, e foi assim que foi. Dos meus E 9 anos, era outra cidade ou na mesma cidade? era uma outra cidade, porque a gente morava na região de Hum. sítios, né? E aí, Uhum. essa era a cidade maior ali naquela Uhum. região. É uma cidade que fica entre Pernambuco e Paraíba, bem ali próximo da Uhum. divisa. E dá, Uhum. assim, cerca de 40 minutos da casa dos Uhum. meus pais. E você Então, não foi chorou, Vilma? durante muito Nossa, porque tempo. se fosse eu ia abrir a boca assim, eu não ficava longe da minha mãe por nada. É, pois é. Essa foi uma situação que foi muito difícil para mim, porque eu pensava assim, tudo que eu passei lá na casa dessa família foi muito difícil para mim, porque eu era realmente uma criança, né? Eu tinha 9 anos. E a gente não questionava, no meu tempo, a gente não questionava pai e mãe. A gente só obedecia. E eu sempre obedeci. É assim, a minha mãe era uma mulher muito nervosa. Por qualquer motivo, a gente apanhava. Então, assim, imagina 12 filhos para ela tomar conta, né? Era muito difícil. Então, assim, quando uma irmã aprontava alguma coisa, todas apanhavam. Então, assim, quando aconteceu isso, eu não questionei nada, não perguntei nada, mas eu fui e de noite eu chorava bastante na casa da mulher, né? Sem entender nada, era tudo novo para mim. Eu não entendi absolutamente nada. E assim, eu passei por muita situação muito ruim na casa dessa mulher, mas assim, eu pensava assim, se a minha mãe me deu, eu vou reclamar para quem? É. Então, foi uma situação muito, muito difícil. Eu lembro que é, o meu pai, ele não disse nada, ele não concordava, mas a minha mãe tinha um poder de persuasão. E então, assim, meu pai nunca falou nada.
Ele só falava assim para eu tomar cuidado, para eu me cuidar. Ele não falava nada. Então, assim, tudo que acontecia assim de muito que eu falava assim, para quem que eu vou recorrer? Eu não tenho ninguém. Porque se quem era para tá me ajudando me deu, para quem que eu vou reclamar? Então, E eu mas me essa lembro, irmã mais velha sua não morava ali do lado, ali perto? Você ela não via morava ela? pró, ela morava próximo ali Uhum. perto, só que não demorou muito, ela veio para cá, para Campinas. Ah, tá. Não demorou muito, ela veio para cá. Tanto que quando eu vim para cá, quando eu tinha 15 anos que eu vim para cá, ela já tinha minha sobrinha, já tava casada, né? Uhum. Morando com esse senhor, e, e ela já tinha minha sobrinha. Tanto que aí eu pedi para minha mãe, eu falei, me deixa eu ir para lá, porque eu não queria mais continuar ali. Uhum. E aí foi quando a minha mãe me mandou. Ela falou assim: ah, tá bom, se a Fátima quiser, ela pode te levar. Porque a minha irmã queria uma pessoa, ou eu, ou a minha outra irmã, que é mais nova do que eu. Aí eu pedi para minha mãe, eu falei assim: me deixe ir para ser a babá da minha sobrinha, né? Aí ela me deixou vir para cá. Eu vim com 15 anos para cá. E aí, com 15 anos, eu conheci meu marido, porque ele trabalhava do lado da casa da minha irmã. Conheci, Uhum. começamos a conversar assim, sem intenção nenhuma, porque na verdade a enteada da minha irmã gostava dele. Uhum. Aí ele estava assim meio de paquerinha. Só que ela pisou na bola, ela ficou com uma outra pessoa e ele ficou sabendo, sendo que eles estavam conversando para quase namorar. Nisso, ela pediu para eu ajudá-la a se reconciliar com ele. Aí ele Ah, começou a me tá. pa... Aí ele começou a me paquerar. Então, nessa época eu já estava morando com a minha irmã aqui, né, e tal. Eu já estava trabalhando, tinha começado a trabalhar numa padaria, foi meu primeiro emprego. Eu Mas era aí balcon... você ficou feliz de ter vindo para cá. Foi Eu melhor para fiquei... você. Foi, porque assim, pelo menos era minha irmã, né? Uhum. Tinha um A minha irmã era vínculo muito familiar. parecida. Era minha irmã, né? Não foi assim um mar de rosas, porque eh, a minha irmã também era muito parecida com a minha mãe. Ah, tá. Hoje, ela sempre foi muito parecida com a minha mãe. Muito assim, ruim mesmo, sabe? De incentivar minha mãe a bater na gente. De mim para baixo, a gente apanhou bastante. Tá tudo bem? Aqui tá. Ficou mudo aí, sua fala A ficou muda, Rose. Rose. Não, não estamos te ouvindo. Alguma ligação, talvez. Você está falando isso e eu estou ouvindo a história da minha mãe. É, É, é bem isso mesmo. Minha mãe é da Paraíba. ela é viva ainda, Rê? É viva. Só que tem algumas nuances diferentes, mas também é a mesma história, muito filho. É. Só que no caso da minha mãe, não, ainda não estamos te ouvindo, Rose. Só que no caso da família da minha mãe, o pai, que era o malvadão, e a mãe não apitava nada. Deixa eu ficar quieta. É, lá em casa era o contrário. A minha mãe sempre foi muito dura. A gente, assim, teve uma vez que ela estava batendo nas minhas irmãs e a minha mãe não tinha controle. A minha mãe, ela não batia assim para educar, por exemplo, assim, olha, você vai apanhar por conta disso, disso e disso, para você não fazer mais, tá bom? Não, nunca aconteceu isso. A minha mãe batia, parecia que ela queria matar mesmo. Era como se um espírito assim tomava ela, que ela ficava outra pessoa. Minha E mãe aí, acha, minha mãe acha que o pai dela matou um irmão de surra e que a criança, na verdade, estava doente. Só que a meu, criança, o menino chorava e o pai deu uma surra na criança e no dia seguinte ela tinha falecido. meu Deus.
São umas coisas, assim, muito ruins. E, assim, tudo que acontecia comigo, eu não tinha liberdade para falar para minha mãe, porque eu me lembro de uma condição que aconteceu na escola, eu não me lembro exatamente o que foi, e aí eu cheguei chorando e fui contar para ela. Aí ela falou assim: "Se aconteceu isso, se fulano falou isso, você fez alguma coisa, porque fulano não ia dizer isso à toa". E eu estava falando a verdade. Né, então, era muito difícil. E com o meu pai trabalhava o dia inteiro e tal, então quando o papai chegava, eu lembro que se, assim, se a minha mãe tinha batido em alguns irmãos meus, se tinha acontecido alguma coisa desse tipo, quando o papai chegava, era como se a paz chegasse, como se a calmaria chegasse, como se tudo papai chegou, vai ficar tudo bem, porque ele chegou. Entendeu? Então, esse vínculo que, né, muita gente fala, ai, né, que nem a Rose falou, a Rose conseguiu entrar de volta, não? Consegui, É, tô esse aqui. negócio. Só que agora Ai, eu que tô bom. pelo celular, mas estou aqui. Então, eu tô falando, né, que essa coisa, assim, de ter esse vínculo, né, que nem semana passada, eu fui 2 dias lá na casa da Isa, que eu estava mais tranquila de trabalho, então eu fui lá, eh ajudei ela a separar umas roupas que não estavam servindo, organizar tudo, dar algumas instruções lá para ela. Então, essa coisa eu nunca pude ter com a minha mãe, porque a minha mãe era muito rígida. Ela se arrepende hoje, ela se arrepende e ela fala que eh, ela passou para gente o que ela recebeu. Então, é uma coisa assim, foi uma coisa assim muito muito traumática para todas nós. E eu assim, é assim, ó, é meu irmão mais velho, depois minha irmã, depois mais 2 irmãos. Então, são esses 4 os primeiros. Aí é 1 ano de diferença de um para o outro. E aí, quando foi para eu nascer, foi depois de 4 anos, porque meu pai estava trabalhando no Rio. Então, tem esse salto de 4 anos. Quando eu vim, eu despertei o ciúme da minha irmã, que era a única, e por conta disso eu apanhava, porque antes era somente ela, aí depois que eu vim, eu comecei a chamar atenção, porque foi mais uma menina, depois de 4 anos veio uma menina, e aí apanhava por causa da minha irmã e porque a minha mãe ficava nervosa. Aí quando as minhas irmãs apanhavam, eu queria defender minhas irmãs e aí eu chorava bem alto para a vizinha escutar, porque na minha cabeça eu pensava, ela vai sentir vergonha e vai parar de bater na gente. Só que aí era que a gente apanhava, eu falei, essa estratégia não deu certo. Então eu comecei a reprimir, assim, eu comecei a chorar bem baixinho, porque não adiantava. Eu queria fazer alguma coisa pelas minhas irmãs, mas não, a estratégia não deu certo. E aí depois a gente foi crescendo, cada uma. Aí essa minha irmã veio para cá, eu vim para cá. Meus 2 irmãos mais velhos já estavam morando em São Paulo, aliás, um em São Paulo e um aqui. Graças a Deus eles conseguiram trabalhar, um trabalha na Sanasa hoje, o outro trabalhou, aposentou pela Daco, né, que agora é MAB, conseguiu trabalhar. Então trabalharam, graças a Deus, foram se encaminhando, foram se ajeitando na vida. Depois as minhas outras irmãs todas foram vindo. Graças a Deus, todas estão bem encaminhadas, todas estão casadas. Tenho 2 que moram em Paulínia e o restante mora tudo aqui. Então, desses 12 filhos, a minha mãe só tem minha irmã caçula, que mora lá em Pernambuco, e o meu irmão caçula, que tem um grau leve de autismo, que também mora lá em Pernambuco, mora com ela. Então, essa foi a primeira parte. Aí eu conheci, então, aí dos 9 aos 15 anos, foi uma fase dificílima para mim. Antes era difícil porque eu via a situação, minha mãe extremamente estressada e tal. A gente passava assim dificuldades porque a gente tinha muita comida que vinha assim, batata doce, couve, mandioca, essas coisas que a terra dava.
mas a gente não tinha muito mais coisa. A gente dependia muito do tempo, né? Se chovia, se a terra estava boa, a gente tinha. Se não, a gente passava mais apuro, né? Não tinha fartura. A gente tinha bastante milho, essas coisas que vêm, porque meu pai era agricultor. O seu pai, desculpa, ô Vivi, o seu pai é vivo ainda? Ah, Vilma, Não, quer dizer. Seu pai é não, falecido. é Hum, falecido. O meu pai é a pessoa assim mais amável, mais doce que alguém assim pode conhecer. Todos os meus irmãos têm a mesma fala do meu pai. Meu pai, ele se casou com 42 anos com a minha mãe. A minha mãe tinha 20 anos quando se casou com meu pai. A diferença super hum, di- grande. grande, né? Hum, é. Mas assim, ele extremamente apaixonado por ela. Ela também era apaixonada por ele. Ele morreu tem 14 anos. Esse ano faz 14 anos que meu pai morreu. Um homem alegre, um homem que nunca levantou a voz para minha mãe, nunca, em momento nenhum. Hum, Sempre foi extremamente amoroso com a gente, muito amoroso com a gente, sempre procurou conversar. Ele lia a Bíblia de noite. Essa é a imagem que eu tenho olha só. do meu pai. A gente morava numa casinha bem simples lá em Pernambuco, né? E tudo que a gente tinha na sala era uma mesinha com um rádio grande de pilha e 4 cadeiras. E aí depois tinha uma mesa, né, como se fosse a copa, aí tinha uma mesa e tinha mais algumas cadeiras. Então não tinha cadeira para todo mundo. Então a minha mãe saía da cozinha, servia ali a comida. Então meu pai sentava na mesa e mais alguns irmãos e o restante sentava tudo no chão. E aí depois que meu pai terminava que a gente, à noite, né, quando terminava de comer, ele sempre lia a Bíblia e aí ele ficava assim, ele não tinha muito entendimento, mas ele falava assim: "E aconteceu isso, e Pedro acabou negando Jesus". Mas ele não tinha, assim, uma coisa para dizer pra gente, sabe. Ele ficava meditando naquilo que ele leu, sabe. Mas ele lia Então em voz alta para vocês ouvirem também? isso, sim, ele Nossa, que lia. legal! Puxa É. vida, Um homem que legal. extremamente temente a Deus, extremamente amoroso. Todas nós sabemos o quanto que ele foi, fiel à minha mãe, amoroso com a gente, sempre procurou ensinar, assim, o temor de Deus pra gente, né. Uhum, uhum, Extremamente uhum. católico, seguia tudo certinho, participava de encontro nas casas. Ele falava assim: "Ah, hoje vai ter encontro de irmãos na casa de fulano de tal". Aí ele ia, às vezes a gente ia junto, quando a minha mãe deixava, alguns iam junto com ele, e era Mas assim, sua mãe não ia na igreja com ele. Ele ia sozinho. a minha mãe católica sim, católica apostólica romana, ela usava até Nossa. uma fita vermelha que falava que era Filhas de Maria. Tá. Então, Lembro usava disso. tinha celebração diferente, que elas eram umas roupas brancas e usavam uma fita, falava que era a fita do apostolado. Acho que é São isso, as né, Rê? Marianas. São os Marianos. Então, aí Hum, usava isso. Eu me lembro que quando eu era criança, que eu ainda morava com meus pais, tinha o mês mariano, né, acho que no mês de maio tinham as novenas. E aí hum, faziam aquelas orações, né, aquelas rezas do mês de maio mesmo, que é devoção a Maria. E aí tinha uma bandeira branca. E aí no último dia as donzelinhas era que tinha que segurar a bandeira para no próximo ano hastear a bandeira novamente, umas coisas bem assim, mas bem católica mesmo, sabe, Rose? entendi. E e aí, bom, vim para cá para acelerar, né, porque o tempo passa bem rápido. Mas assim, vim para cá, conheci meu marido, a gente começou de uma forma despretensiosa, aí um dia ele foi se despedir de mim, porque ele, trabalhava lá perto da casa da minha irmã, passou por lá, foi se despedir de mim, ao invés de me dar um beijinho no rosto, ele me deu um selinho, assim, pegando metade do meu lábio, assim.
Aí a Sim. gente continuou conversando e tal. Começamos. Ah, um detalhe importante. Esse período que eu morei lá fora, né, na casa dessa mulher, inúmeras vezes à noite eu ia dormir chorando. Com saudade do meu pai, principalmente, com saudade dos meus irmãos também, porque apesar de ser uma coisa assim muito simples, a gente ganhava a roupa das nossas madrinhas, a gente só tinha roupa nova no final do ano, porque a madrinha dava e a minha mãe costurava. A madrinha dava o tecido, e aí a minha mãe fazia a costura. Então foi um período muito que eu, assim, a depressão me rondou, assim, por muito tempo, porque eu chorava muito. Então hoje eu entendo que a depressão me sondou demais. Mas assim, uma coisa que me sustentava era que assim, o meu pai, quando eu encontrava com ele falava: minha filha é muito bonita, minha filha parece muito com o papai, né, minha filha?" E assim, então a minha infância, meu pai me demonstrou muito amor por mim. Amém. E uma coisa também que quando eu ia para casa, né, que eu ficava, por exemplo, nas minhas férias do mês que era bastante tempo naquela época, tinha mais o tempo de férias era mais estendido, era mais do que é hoje. Então eu, assim, eu organizava tudo o quarto das minhas irmãs, eu separava as roupas delas, eu dividia já as roupas, por exemplo, roupas da Patrícia, roupas da outra, porque era um guarda-roupa que era dividido por todas elas. Então, muitas Olha vezes o elas dom faziam. aí, né? Já tinha o dom, né? Pois é, você sabe que há um tempo atrás eu contratei uma menina para me dar algumas instruções e ela perguntou como que surgiu. Aí eu me lembrei dessa história. E aí a Que roupa de legal. trabalho do meu pai também, eu separava a roupa de trabalho dele, separava tudo. E aí ele falava assim: "Quando você está em casa, minha filha, a casa fica diferente." E eu me lembrei disso esses tempos atrás. E aí tá, aí vim pra cá, conheci o Marcelo, e tal, a gente começou a namorar, e tal. Só que assim, eu passei um período de que minha vida não fazia sentido. Passei por um período aí de que a minha vida não fazia sentido, eu não fazia falta para ninguém. Eu não, se eu morresse, ninguém ia sentir minha falta, ninguém acreditava Mes- em mim. Mas mesmo namorando o Marcelo? Mesmo namorando o Marcelo. Acho que eu tinha assim uns. Por causa dele não, porque ele também tem uma história aí com o pai, que não cresceu com o pai, enfim. Mas Aham, assim, eu sentia muita falta do meu pai. Eu sentia muita uhum, falta do meu pai. E eu me lembrava muito das coisas que a minha mãe falava. A minha mãe falava palavras muito duras pra gente. E ela falava uhum, coisas muito difíceis de uma filha ouvir. uhum, E aí, eu meio que me desviei, porque eu era católica, né, eu não era crente, mas eu tinha temor a Deus. Então acho que eu uhum. passei um período de aproximadamente um ano desviada. Desviada, assim, de não porque o católico que tem temor a Deus, que conhece o Senhor, ele é uma pessoa, assim, que entende, né, que tem temor, que sabe que tem que honrar pai e mãe, que tem que obedecer as leis que Uhum. Deus deu, especialmente os 10 mandamentos, né, que era o que a gente aprendia no catecismo. É. Que eu fiz catecismo. Eu Uhum, fiz catecismo, eu fiz crisma e tal. E aí eu dei uma desviada, foi quando eu engravidei da Isa. Engravidei uhum. da Isa, aí vim morar, inicialmente vim morar na casa da minha sogra, Mas vocês e já nessa estavam namorando há bastante tempo. estava, desde Uhum, quase 16, né, eu tinha 15 quando uhum, cheguei, pouco depois a gente começou a namorar. uhum, Então, já estava esse período já, já estava namorando. E
E aí vim morar com a minha sogra, foi muito difícil, porque a minha sogra fuma e, depois que eu voltei a trabalhar, ela quis ficar cuidando da Isa, só que a Isa começou a desenvolver muitos problemas de saúde por conta, do cigarro da minha sogra e do meu sogro, que eles fumavam muito, especialmente dentro de casa. E a minha filha estava desenvolvendo muito problema de saúde. Aí levei a Isa no médico, a minha sogra, o médico falou assim: olha, como ele era pediatra da minha cunhadinha também, que na época minha cunhada era pequenininha também, o pediatra falou assim: olha, eu vou colocar aqui na receita não fumar próximo da criança e você cola essa receita na geladeira, porque eu conheço sua sogra e ela vai achar que é você que está falando isso. Mas foi sugestão do próprio pediatra. Só que o tiro saiu pela culatra. A minha sogra viu aquela receita e ela esperou, eu não tinha chegado ainda, né? Do trabalho, e detalhe importante falar. Eu sempre achei assim, que o filho é meu, a responsabilidade é minha. Só que a minha sogra insistiu para cuidar da minha filha. Aí eu e o Marcelo combinamos de nós pagarmos um salário para ela. Então ela pagava, a gente pagava um salário para ela e ajudava em todas as despesas da casa, porque até então a gente ainda morava na casa dela. Então ficou acertado assim. A única coisa que eu pedi era para ela não fumar com a Isa. E inúmeras foram as vezes de que que eu chegava, a Isa estava fedendo cigarro. Fedendo cigarro. Para ter uma noção, a adenoide da Isa desenvolveu de uma maneira que a Isa fez cirurgia da adenoide 2 vezes. Nossa. Ah, e aí é pior do que isso, né? Ela falava assim para o Marcelo: quem ela tá pensando que ela é? Ela quer mandar em mim, dentro da minha casa? Aí eu falei pro Marcelo um dia, eu falei assim: Má, eu não vou ficar mais aqui. Porque acho que se fosse por mim, eu suportava, mas é uma criança, é um bebê. A Isabela era um bebê. Aí e ele ficou coitado naquela, né? Porque a gente não tinha para onde ir, né? Eu trabalhava na época, ele também trabalhava, mas assim, era uma responsabilidade grande, a gente não tinha casa. E aí eu, ele ficou ainda assim, meio que dividido entre eu e a mãe dele. Aí eu falei assim, ó, faz assim, ó. Você fica com a sua mãe. Eu não quero que você brigue com a sua mãe, mas eu não sou obrigada a ver a minha filha ficar doente por causa do cigarro da sua mãe. Aí eu peguei minha filha, peguei minha meia dúzia de roupas e fui para casa dessa minha irmã. Liguei para minha irmã, a minha irmã falou assim: pode vir para cá. Aí eu fui. Uma semana e meia depois, o Marcelo tinha alugado uma casa e a gente foi morar aqui mesmo no bairro que a gente mora até hoje, mas alugou uma casinha, a gente providenciou tudo. A gente ganhou um fogão usado, ganhou uma geladeirinha usada também, e aí assim a gente começou a nossa vida. Conseguimos a nossa vida. Quando foi. E aí o Marcelo passou um período que ele bebia. E a gente começou a brigar por causa da bebida. Então, aliviou uma coisa, mas aí começamos a brigar por causa da bebida dele. Aí eu falei, e eu sempre falava para Deus que o meu exemplo de casamento era do meu pai com a minha mãe, porque meu pai era extremamente amoroso com a minha mãe. Às vezes ele via minha mãe nervosa, ele falava assim: fica calma, Zé, isso vai passar. Ele sempre acalmava minha mãe, e eu falava: eu não quero coisa diferente para mim, eu quero parecido com isso. Eu quero melhor do que isso, né? Eu não quero viver assim, parecia que eu não tinha um protetor, parecia que eu não tinha ninguém. Então, aí eu falei assim: olha, se a gente continuar assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque eu fico sozinha aqui em casa. Aí passou, aí tá, aí a gente passava, a gente oscilava entre. Eu me lembro que teve uma vez que o Armandinho, a gente estava no começo, quando a gente se converteu, porque ele se converteu primeiro do que eu, lá na Internacional da Graça, né? A gente seguiu esse período assim, oscilando e tal, e eu falando para Deus, se ele não, ou o Senhor intervém, eu não era crente ainda, ou o Senhor intervém, ou a gente vai se separar.
E eu falava mesmo para Deus, falei, Senhor, o meu pai era amoroso com a minha mãe e tal, como que eu vou viver uma vida desse jeito? E as coisas ficaram mais difíceis depois que eu tive o Henrique. Porque aí eu com 2 crianças e o marido que às vezes tinha vida de solteiro, né? Eu falava, não, eu falando para Deus, falei, não, 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 não vou aguentar. Eu chorava muito, assim. E eu, assim, na minha infância, eu sentia que eu não tinha ninguém, porque eu ia conversar com a minha mãe e ela falava. Eu não sei se você ouviu isso, mas ela falava assim, foi naquela hora que acho que seu celular caiu aí, ela ela falava assim, eu ia contar alguma coisa, mamãe, tal pessoa fez isso, eu chegava em casa triste, chorando, ela falava assim, se fulano fez isso é porque alguma coisa você fez. Entendi. Então eu não tinha ninguém que acreditava em mim. E aí estava se repetindo agora. Eu falava assim, meu Deus, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém. Tá tudo bem aqui, gente? Tô vendo ninguém mais. Vocês estão me Eu, vendo? eu, eu não estou te Eu não estou vendo, te mas vendo, Alô? não. eu estou te ouvindo. Ixi. Você Alô? sumiu, mas estamos te ouvindo. Eu acho que agora ela não está Meninas? nos ouvindo. Sim, estamos aqui. Estamos aqui, ô Vilma. Estamos te Então. ouvindo. Mas a gente não vê você. Alô? Eu acho que ela caiu. A conexão. Caiu a conexão dela. Tem que esperar um pouquinho agora, hein? Ela entrar, ela voltar. Ah, tá entrando. Tá voltando. Caiu, né? Caiu. Então, mas retornando. Então era isso, assim, eu sentia como se eu não tivesse ninguém para me proteger, não tivesse ninguém para por mim mesmo, né, para me amparar. E eu tinha falado para Deus, eu vou me separar. Só não posso me separar agora, já tinha feito esse trato com Deus já. Falei assim, olha, eu vou fazer assim, eu vou esperar meus filhos crescerem para me separar desse homem, porque do jeito que tá, não tem condição, né? Eu não tenho, é como se eu não tivesse marido, então eu vou me separar dele. Já tinha falado, já tinha combinado isso com Deus já. E aí ele viu que eu não estava brincando, ele viu que eu estava falando sério. E aí ele começou a ir na igreja, começou a ir na Igreja Internacional da Graça. O tio dele que levou. Porque esse tio dele também tinha dado problemas, bastante problemas, bebia e tal. E aí, agora ele estava transformado. E aí, esse tio dele começou a pregar para ele. Eles trabalhavam juntos. Aí, eles foram para a igreja do R.R. Soares, aquela Internacional da Graça, e lá meu marido se converteu. Lá Glória a ele se, Deus. lá ele se converteu, mas assim, se transformou assim, foi totalmente assim radical, da água para o vinho. Ele falou assim, e ele falava sempre para mim: "Olha, um dia eu vou parar de beber". Aí eu falava assim: "Eu já não acredito mais, porque você me prometeu tantas vezes e para mim não faz mais diferença se você", porque eu acreditava e aí daí um mês ele voltava. Aí ele falava: "Não, eu vou parar, eu vou parar". Aí não parava. Aí chegou uma hora que já não fazia mais efeito a palavra dele. E A pessoa fica desacreditada, né? sim, totalmente desacreditada. E sem contar que a gente brigava muito, né, Rose, por causa disso. E eu me lembro que teve um dia que eu não estava gostando da palavra que aquele pastor dele estava falando, porque o pastor, um dia no culto, pegou uma pilha grande de livros e ele falou assim, aí ele falou, né, bem na hora do dízimo e das ofertas, ele falou que era para aqueles livros serem vendidos. E ele ficou lá, do lado do púlpito, a pilha de livros lá. E aí no começo, as pessoas foram comprando. As pessoas foram indo, as pessoas iam se levantando e iam lá comprando livro. Chegou uma hora que as pessoas não se levantaram mais e ainda tinha bastante livro. Aí ele bateu assim no púlpito e falou assim: enquanto eu não vender tudo, eu não dou continuidade nesse culto.
Aí, para mim, aquilo foi a gota d'água. Eu falei, nunca mais eu volto aqui. Eu falei, aqui eu não volto. Eu falei, quem essa pessoa tá achando que Deus é, né? Para ele pregar a palavra, e eu não era, eu comecei aí porque para a gente ficar bem, por causa das crianças, eu fui, mas eu não gostava. Aí ele falou assim, olha, meu tio tá indo numa outra igreja, o tio dele, que é o marido da Sheila, falou assim: olha, o meu tio tá indo numa outra igreja lá no centro, é uma igreja grande, diz que as mulheres vão lá muito, muito bem, assim, bem vestidas, muito bonitas, vamos lá para conhecer? Aí eu falei assim: vamos. Aí eu fui. Eu fui, mas assim, tudo lá já me atraiu. Era como se assim, desde o pátio, eu já sentia uma ambiência diferente. Glória a E, Deus. e aí a pessoa da recepção também me recebeu com um sorriso e me abraçou. Aí tá, beleza, mas ainda assim, eu falei assim, meu Deus, que lugar diferente. Tá. Aí, na época, era o pastor Aguiar que pregava ainda. Ele pregava muito. E aí ele pregou em Lucas, Lucas 14, 26, se eu não me engano. E aí ele começou a falar, falar, falar. E aí ele começou a falar bem de Maria. E eu, que estava vindo de uma denominação extremamente católica. Aí eu falei assim. Aí ele começou a falar, falou assim: você ia gostar, você que gosta da sua mãe, tem respeito pela sua mãe, você ia gostar de ouvir alguém falando mal da sua mãe? Aí eu ficava assim: meu Deus, que homem é esse, né? Como que alguém. Aí eu lembro que eu entrei no carro, aí eu falava assim, né? O Marcelo firme lá na igreja dele, lá da Internacional da Graça. Aí eu falava assim: Marcelo, o seu pastor algum dia pregou desse jeito? Eu falei, meu Deus, ninguém nunca falou desse jeito e tal, e eu voltei assim. Aí passou aquela semana, quando foi no domingo, ele falou assim: olha, eu vou na igreja, você quer ir? Eu falei assim: na sua eu não quero, não. Mas se você me levar naquela outra, eu vou. Como Aí diz a tô indo. Betina, na igreja grande. Oi? Na igreja grande. É. Aí eu falei assim, isso. Aí eu falei assim, na sua eu não quero, mas se você me levar na outra, eu vou. Né? Me apaixonei de uma maneira que com 3 meses o pastor Josimar estava fazendo. E assim, Rose, eu ia em tudo. Eu ia em tudo, eu comecei a ler a Bíblia, eu falava assim, meu Glória a Deus. Deus, olha isso, olha o que Jesus fez, meu Deus, meu Deus. Foi um processo, é lógico que eu estou assim, resumindo, é o resumo do resumo, É. mas foi Então, assim, aí foi a guerra que se levantou. A minha mãe, se juntou a minha mãe e a minha irmã mais velha, para levantar toda a família para falar mal de mim. Falar assim que o que eu fiz não tinha perdão, que o que eu fiz foi não existe perdão, que o que eu fiz foi desonrar o Espírito, entristecer o Espírito Santo. Nossa, mas não, foi uma batalha muito grande, Rose. Eu sentia como se aqui dentro de mim era um buraco muito grande. Aí eu lembro que um dia eu falei assim para Deus, né? Falei assim, Senhor, eu tenho tantas irmãs e nenhuma delas está do meu lado. Eu não tenho nenhuma delas para chorar, para dividir isso tudo, sabe? mas, E um dia. Vilma, deixa eu Ah, só, desculpa te interromper, mas como é que ficou a questão do perdão para sua mãe? Como que a foi minha esse processo? Você consegue resumir rapidinho para gente? O processo de perdão para minha mãe, Rose, eu fui entendendo, Deus foi me mostrando que ela não podia me dar uma coisa que ela nunca teve. E ela Uhum. mesma já demonstra arrependimento, sabe? Porque Sim, hoje em sim. dia ela trata muito assim, ela faz de tudo pelos netos. Então, e Amém. ela falou para minha irmã caçula, né? Ela falou assim: eu fui muito rude com vocês, eu fui muito ruim com vocês. Mas ela Uhum. contava assim, como que a mãe dela, minha avó bateu no meu tio no dia do casamento do meu tio. Então, Nossa, era uma criação extremamente, eh, totalmente fora, violenta, né? Nossa. violenta.
muito violenta. Mas assim, amo minha mãe, honro minha mãe, faço o que eu Amém. posso por ela. Mas eu Sim. entendo que ela só me deu, que ela não foi somente Uhum. eu, né? Foram minhas irmãs também. E meu Uhum. irmão autista, eu me lembro que meu irmão autista, um dia ele apanhou tanto que as costas dele ficaram todas riscadas, de tanto que ela Ai, bateu nele. Ai, tadinho. Era Uhum. assim, o amoroso era meu pai. A minha mãe era assim. Então, assim, para resumir, foi isso. Foram muitas batalhas, assim, e um dia eu falei assim, Deus, eu ajudo, porque assim, eu via muito meu pai, assim, aquele exemplo de pessoa que chegava da feira, já separava um pouco para levar para uma vizinha que passava necessidade. Então, eu via assim, meu pai sendo essa pessoa que estava sempre cuidando, e eu sou parecida com meu pai em muitas coisas. E Amém. aí um dia eu falei para Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu cuido de tanta gente, que nem tem ninguém para cuidar de mim. Aí o Espírito Santo falou assim, eu cuido de você. Uhum. Então, Glória. e assim, as irmãs que eu não tinha, né? O Senhor me deu, né? Foi me Amém. acrescentando as irmãs que o sangue de Cristo uniu, né? Uhum. E foi isso, foi um processo assim, hoje eu vejo, né, a bondade do Senhor me alcançou minha casa, meu casamento foi Amém. restaurado, né, Glória uma a vez o Deus. Armandinho perguntou assim, ó, ele tá tratando bem você? E a gente estava naquele processo ainda, de Aham. muita ferida, eu estava assim, Uhum. extremamente ferida, porque eu não acreditava que meu casamento ia ser restaurado, e, e aí eu pensei comigo, né? Falei, se eu falar, eu vou despertar nele uma ira, porque a gente ainda não estava, a gente estava se desentendendo muito ainda. Aham. Mas pela fé eu vou dizer que sim. Eu falei, tá, ele tá. Mas com vontade de falar assim, não, ele não tá, ele ainda tá. Hoje em dia eu tenho, né? Hoje em dia o Senhor restaurou minha casa. Hoje em Glória a dia Deus. o Senhor restaurou meu casamento. Eu Uhum. sou apaixonada pelo meu marido. E um versículo que é o meu versículo, Eclesiastes 7:8, que diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Amém. A Amém. gente, muitas coisas aconteceram na minha infância, muitas coisas tristes e ruins. Só que assim, eu fui entendendo que coisa ruim não acontece só comigo. Eu não posso trazer a tristeza para colocar como se a tristeza fosse um altar, porque senão a Uhum. tristeza vai ocupar o lugar que é de Deus no meu coração, A né? alegria, Então, né, que o Senhor colocou no seu coração, né? sim. E assim, a questão do meu pai ter me validado desde criança. Meu pai sempre me validou. Amém. Amém. Você é filha de Deus, você. Meu pai sempre falava isso. O meu pai me Amém. enxergava na minha essência. A minha mãe, Amém. coitada, enxergava as dores dela. É. Então, eu acho que essa coisa do meu pai ter me validado bastante foi o que me sustentou muito. Amém. E Amém. é Glória a isso, Deus. para honra e glória de Jesus. Depois a gente se casou, né? Que a gente Uhum. inicialmente, por isso que eu falo, o final das coisas, Eclesiastes 7:8. O final das coisas é melhor do que o começo, e tem essa é a parte A, a parte B eu não me lembro agora. E então hoje minha filha se casou virgem com 25 anos. Meu genro se casou virgem com 25 anos também. 25, não, 27 anos. Se casaram virgens os dois. Meu filho está namorando uma menina que é uma florzinha de formosura, uma menina que eu amo. É impossível não gostar da Rafa. Meu casamento foi restaurado. Eu trabalho com o que eu amo fazer, que é organizar. Uhum. Então, Amém. são bênçãos Glória que a eu nem Deus. sei contar. É que nem aquele louvor, né? Deixa eu só perguntar, meninas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Vilma? Ela vai ter Oi, que vir num outro eu momento para falar o preço do serviço dela.
Rose, mas peraí, deixa a Rose. Depois ela fala, pera um pouquinho. Vai, Rose. Não, a hora que a Vilma contou que ela foi morar na casa da mulher com 9 anos, já me deu vontade de chorar já. Eu já fiquei com vontade de chorar aqui, porque eu também era muito apegada com a minha mãe, que eu não dormia na casa de ninguém. Então eu falei, meu Deus do céu, que situação é essa? Uma criança de 9 anos, né, enfrentar uma situação dessa. Meu Deus do céu, olha, Deus já estava fortalecendo você lá desde a sua infância. Amém. É isso mesmo, Vilminha. Uhum. E aí, mais alguém? Antes de você falar o preço do seu serviço, que a Regiane está tá curiosa. Não quero saber o preço do serviço. É que Eu a tô, gente eu tô tanto brincando. dela, né? E eu até coloquei lá no grupo, quem puder ou quiser, assistir um filme, 8 minutinhos, um filme que foi feito lá no Ceará, Vida de Maria. Ele fala muito dessa história da mulher nordestina, da mulher como a mãe da Vilma, da minha avó e minha mãe, o que essas mulheres passaram e como elas demonstraram o amor delas. É um filme muito bonito, muito tocante. E quando Você você falou, colocou o link no grupo, é isso? coloquei lá no grupo, é um vídeo Ah, de que 8. legal. Ó, E quando você obrigada. falou Legal. muito sobre isso, como eu trabalhei muitos anos na Compassion e a gente visitava lares assim, em regiões mais distantes do Brasil, né, mais para Agreste e tudo mais, então eu imaginei você, sua casa, seu pai, porque quem mora numa região de muita pobreza, simplicidade, não vamos falar assim, pobreza é uma outra coisa, de muita simplicidade, você não tem cadeira para todo mundo, o pai que é o que é cuidado e os filhos vão meio que ali na rabeta. Ainda bem, glória a Deus, porque seu pai lia a Bíblia, né? Então, dentro do conhecimento dele, ele contava a história da Bíblia, porque também não se tinha televisão, às vezes não tinha energia elétrica. Então, foi muito tocante sua história. Que bom. Meu pai tinha um candeeiro. Você conhece, Rê? Aí ele colocava assim a querosene embaixo, aí tinha um pavio, aí tocava fogo aqui no pavio e ia queimando o algodão, né? O algodão e é, ia queimando o querosene ali. Eram candeeiros. Aqui no estado de São Paulo, a gente fala lampião. Lá a gente chamava de candeeiro. Mas Candeeiro. é a mesma coisa. Tá certo. Mais algum comentário, mais alguma pergunta para a Vilminha? Eu quero falar rapidinho. Eu Diga. quero glorificar o nome do Senhor, porque ninguém dá o que não recebeu. Só que ele cuidava de você desde pequenininha e você se pareceu como seu pai. E porque você poderia ser uma imagem da sua mãe hoje, né? Mas glória a Deus que ele já cuidava de você e você já era cheia do Espírito Santo desde pequenininha. Glória a Deus por isso, né? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Linda. E te guardou, te protegeu, né? Louvado seja Deus. Sim. É. A minha mãe, assim, depois que eu me converti, né, que eu fui fazendo muita pergunta para Deus, né, e tal, e Deus foi me mostrando. Ela precisou ser forte para cuidar de 12 filhos. Enquanto meu pai estava na roça, né, provendo, ela tinha que procurar administrar. Eu me lembro de uma vez que a gente estava, foi um ano de colheita fraca e ela não tinha o que servir para a gente. Aí ela colocou uma panela grande no fogo com água. Naquela panela, ela colocou temperos e deixou ferver. Quando aquela água estava fervendo, ela colocou farinha de mandioca e ela tinha matado uma galinha e foi isso que ela serviu pra gente. Ela fazia uns bolinhos assim com a mão mesmo
e colocava assim um pedaço de galinha para cada uma de nós e foi a nossa janta. Eu me lembro dessa imagem dela. Então, o Senhor foi me mostrando para eu ir Amém. tirando isso de mim, né? Não alimentar isso, porque se eu fortalecer, se eu der brecha, o inimigo vem e ele fala, porque eu tenho motivos. Ah, mas você É, tem motivos. Só que não, o Senhor, o sacrifício maior foi do Senhor por mim, né? é, E a minha mãe, ela precisou ser forte para cuidar de 12 filhos. Ela usou o que ela tinha, ela vivia na ignorância, né? é. Mas eu oro para o Uhum. Senhor alcançá-la, antes dela partir para a glória, para o Senhor Amém. alcançá-la e ela reconhecer. E assim, Rose, de todos os filhos que a minha mãe tem, quando eu vou para lá, ela faz questão de falar: você é a única que tem paciência para conversar comigo, você é a Olha única só. que. É, porque eu vou para lá, aí eu converso com ela, aí eu limpo a casa, porque eu não suporto a sujeira. Uhum. E ela fala assim: seu pai tinha razão quando falava que você se parecia com ele. Então, Aham. assim, Olha, glória a Deus, né? é, É o Senhor te honrando, né? é, É, e assim, esse sentimento que você tem pela sua mãe, né? Esse sentimento de compaixão e entender, né, o passado dela e as atitudes, isso é coisa do Espírito Santo, né, Vilma? É isso que a é, Vivi falou, que o Senhor já te visitava, né, desde criança e agora muito mais. amém. Espera um pouquinho, que a Dilzinha está querendo falar. Pode falar, Dilza. Eu nem Amiga, sei que horas são, viu? Porque eu não consigo ver a hora aqui. Aí, ainda bem, ainda bem que ela não vê a hora, senão ia é, cortar a se gente. alguém precisar sair, pode sair, fica à 9h10, vontade. 9h10. Ah, tá bom. Estamos acabando. Olha, amiga, eu vejo você como se fosse um diamante bruto, sabe? Que Deus lapidou e transformou nessa mulher linda que você é. Então você não reflete a sua história triste. Não dá nem Não, para imaginar que você né? viveu esse período tão difícil, porque você é tão linda, tão maravilhosa, tão plena como mulher, como mãe. Olha, a gente vê teus filhos, a sua família, o que você construiu. Então, o que Deus te deu, a transformação que Deus fez na sua vida, a restauração que Ele fez, você é um milagre de Deus, a sua família é um milagre de Deus. E as Amém. coisas que passaram ficou para trás, e daqui para frente, bênção atrás de bênção. Amém. Glória a Deus. Uhum. E a alegria, né, que a Vilma irradia, né? Sempre alegre. Graças a Deus. Quem que E é levantou a linda, mão né? que quer Fala, falar? é uma mulher linda. Ela e a filha dela é fora da É, curva. exatamente. Exatamente. E a Vilma canta também, viu? Não é só a Isabela que canta, a Vilma também canta. É, a Vilma arrisca, a Isabela que canta Canta e lindamente. encanta. É. Uhum. Quem que tinha levantado a mão também que quer falar? Eu levantei errado. Ah, tá. Então tá. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, meninas? Não? Tudo bem? Então tá bom, gente. Olha, Vilma, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Realmente foi muito edificante. Como as meninas já falaram, a Dilza, a Vivi, as demais, você, assim, é, é um exemplo, né, do que é ser cristão, né, do que é ser um pequeno Cristo. Amém. E o teu amor, né, pela sua mãe e pela sua família, né? E pela igreja, por tudo. Então, Vilma, que o Senhor continue te usando e te abençoando, viu? E realizando os desejos mais íntimos do seu coração. Amém. Muito, Muito obrigada, Rose. Eu me sinto a gente, honrada, de ter vocês como amigas minhas. E aquela coisa, né? Caminhar com as amigas de Deus aquelas que estão indo para o mesmo destino se encontram no caminho, né?
Glória a Amém. Deus que o Senhor colocou vocês. Passei por uma situação muito ruim, um tempo atrás, né? Quando o carro foi guinchado, eu senti assim, eu vi que você me ligou, a Rose, a minha pequenininha, foi lá me encontrar, foi ficar lá comigo. É o Senhor falando, olha, eu tô aqui com você, eu tô com você. Então, eu agradeço demais. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Uhum. Você, Rose, é uma mulher que me inspira. O Armandinho também é um homem que inspira o Marcelo. A gente sempre fala. Ontem eu encontrei o Armandinho 8 horas da manhã lá no Taust, já Ele saindo falou, com. Ele falou. ele Então, falou. assim, vocês são pessoas que nos inspiram. E esse grupo realmente é um grupo que faz diferença na minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor é bom conosco, né? Sim, Isso é muito bom. Isso é muito bom. É a comunhão da igreja, né? Que é preciosa e como ela é saudável para a gente, para a nossa fé. Eu tenho certeza que o seu testemunho fortaleceu a fé de todas nós, viu? amém. Glória a Gente, Deus. E ainda então bem tá, que está então obrigada. gravado. Ainda bem que está gravado. É isso, Quem quiser é assistir, isso quem quiser mesmo. assistir de novo, pode assistir. É isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a todas, obrigada mais uma vez, Vilma, e ó, para Tchau, você. beijo. Boa Tchau, noite. meninas. Depois, Bom Beijo, feriado. meninas. Deus tchau, abençoe. tchau. Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe vocês Amém. também. Eu também.